o contexto. Até então, não havia no Brasil um processo de fusão tão grande. O Nacional era o banco, assim, era o banco moderno, era o banco com um time de executivos de alta capacitação, formação, experiência internacional, etc. Então, do mercado, comparando com o Itaú, o Bradesco, na época Bamerindos, o próprio Unibanco, o Nacional sobrava em termos de tudo. Estava sempre na Exame, melhor RH, melhor isso, melhor aquilo, sempre fazendo coisas diferentes em termos de produtos, inventou um monte de coisa. Então, o cenário e o ambiente dentro do banco era de confiança absoluta no banco. A gente tinha até uma certa arrogância, na verdade, né? Então aí passa o primeiro choque. Quando começou-se a especular, que foi na época o que é hoje o BTG, que lançou no mercado um boato de que o Nacional estava com problema e estava prestes a tomar uma intervenção do Banco Central, e talvez tivesse que ser feita uma aquisição. Aliás, ele não falou que tinha que ter ele falou que ia ter uma fusão com outro banco. Não sei se ele na época já falou Unibanco, mas falou que ia ter uma fusão. Obviamente que, dado esse ambiente que eu te falei de dentro do banco, nós do Nacional achávamos que a gente que ia incorporar alguém, né? A gente que ia estar na ponta de quem compra, de quem manda, etc. E até que um dia, lá para outubro, mais ou menos, eu recebo um fax desses que estava pedindo informação, só que no rodapé do fax, que a gente ficava caçando tudo que podia, né? Tava escrito lá, Ed UBB. E a gente sabe que isso é edifício Unibanco, né? Aí era Ed UBB 14º. Aí a gente foi atrás e descobriu, obviamente, que a área de tecnologia do Unibanco ficava no edifício Unibanco, 14º andar, que é aquele prédio ali da Eusébio Matoso. Eu, daí para frente, nesse dia, eu fiquei seguro de que o Unibanco ia comprar a gente. Não sabia se ia dar certo ou não, mas sabia que a gente não estava na ponta favorável, né? E daí, então, eu contei para pouquíssimas pessoas, até para não gerar um terrorismo, né? Mas algumas pessoas já também tinham outros indícios. Agora, o resto da população do Nacional estava atenta, mas aí só veio a saber pelo um anúncio no Jornal Nacional, sábado, dia 18 de novembro de 1995. Desde esse anúncio até a segunda-feira, uma equipe de manutenção foi em todas as agências do Nacional e botou um pano preto. Tudo bem que o Unibanco era preto e branco, mas deu uma conotação horrível. Era um pano preto, sim, em todos os letreiros do Nacional, escrito Unibanco, mas era um pano preto. Então, assim, você imagina a truculência desse negócio. E isso também se refletiu na forma como eles nos tratavam, entendeu? E que você perguntou também sobre respeitar a cultura, obviamente que não. Eles queriam matar a cultura nacional. Eles tinham necessidade de matar a cultura nacional por esse tema que se associava a algo ilegal, né? Que o desenvolvimento nacional teria sido calcado em algo ilegal. Então eles matavam a cultura. O choque cultural foi total, porque a gente tinha uma cultura já muito mais avançada, a gente realmente se inspirava em algumas, o que já estava acontecendo lá no Vale do Silício, lá em San Diego, nos Estados Unidos. Várias pessoas já tinham ido estudar, morar lá. O banco eram ex-executivos do Citibank, que já tinham morado em Nova York. O banco tinha uma comunicação direta, o banco não tinha muita hierarquia, você podia se manifestar. O Unibanco não, o Unibanco era o hierárquico. O banco tinha muitos níveis de comando, né? O planejamento que eles fizeram era tipo assim, nós vamos entrar numa empresa que só tem picareta, entendeu? Uma empresa que a gente está entrando por uma intervenção, então assim, vamos chegar lá, vamos desconfiar de tudo. Então o planejamento que eles fizeram foi horroroso. Foi um planejamento de, assim, tipo de invasão dos corsários, sabe? Assim, uma coisa
feia, desrespeitosa, né? O nosso RH foi envolvido só depois desse anúncio. Aí eles tiveram que lotear as áreas que ficariam debaixo de cada vice-presidente do Unibanco, né? Se houve demissão em massa, assim, houve sim. Na verdade, tinham movimentos, principalmente no Rio, porque o Nacional era fundamentalmente no Rio, né? O Nacional era um banco carioca e o Unibanco, apesar de ser um banco onde o dono era carioca, ele estava sediado em São Paulo. Então eles fizeram muitas demissões lá. O meu chefe foi demitido rapidamente, né? E todos os diretores, boa parte foi demitido de cara. Então a gente ficou meio à deriva, sabe? A gente ficou indo e voltando, assim, tipo, profissionalmente, seguindo o protocolo. Eu tinha uma equipe de 40 pessoas, tinha 30 anos. Eu tinha que ficar contendo lá a ansiedade de 40 pessoas que estavam desesperadas, não sabia o que ia acontecer, né? E meu chefe já tinha sido demitido. Assim, com um mês mais ou menos, eles praticamente limparam a maioria dos diretores estatutários. Com esse receio de que tivesse alguma coisa ilegal, né? Eu tenho um amigo que até hoje está no Itaú. Ele acabou nessa história de juntar as folhas, ele ficou na minha folha, para sorte dele. Assim, me deram uma... Porque eles não sabiam direito onde pendurar, eles viam mais ou menos por afinidade e penduraram na minha área, e esse meu amigo ficou pendurado na minha. E aí eu vi um boato de que estava indo uma galera da guilhotina lá pro Rio. Aí eu falei, cara, some do banco. Sai, vê se arruma uma licença, sai do banco. E o cara saiu, não foi lá 2 dias trabalhar, e foram os 2 dias que eles ficaram lá na Serra Elétrica, mandando embora um monte de gente. E aí o cara se salvou, porque eles não tinham um controle, era um negócio assim, tipo, pega essa área aqui, manda o cara entrar, pega o nome do cara na hora e já demite. Foi tão desorganizado quanto isso. Aí como ele não estava ali, eles não tinham uma lista, eles pegaram quem estava naquele departamento, entendeu? E aí ele se salvou. E aí eu coloquei ele de férias e depois ele era um ótimo funcionário, tanto é que está no Itaú até hoje, né? Então não foi uma maldade que eu fiz, não foi uma coisa errada. Eu preservei um bom recurso para o banco, tanto é que ele está empregado esses anos todos lá. E era assim. Então demissão em massa era desse jeito, era caótica, era um negócio feito na base, de novo, da pancada, né?